nossa entrevista de hoje vai falar sobre como a tecnologia está colaborando para o trabalho das varas criminais em todo o estado. Para isso, nós estamos recebendo o juiz corregedor Marcelo Mayron Rodrigues, que vai nos falar, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, sobre um recente projeto da Corregedoria, que é o Sistema de Controle de Prisões, né? É um projeto novo que está chegando aí para ajudar o trabalho de magistrados e servidores? A Corregedoria sempre teve uma preocupação muito grande nesse controle da questão das prisões cautelares. E desde o desenvolvimento do sistema Temes, ele vem sendo aperfeiçoado. Nós passamos nos últimos anos a contar uma série de relatórios de gerenciamento que permitiam ao magistrado identificar a relação de réus, alguns apenas com a prisão decretada, onde estava no aguardo do recolhimento, e outros já presos, então, em que havia a informação do recolhimento. Com esse aperfeiçoamento, depois também se teve a criação de campo no sistema que permitiu a informação da própria casa prisional onde estava recolhido o réu. E mais recentemente, para ser preciso, em maio deste ano, nós passamos a contar com um alerta quando um processo em tramitação há mais de 90 dias com o réu preso ainda não está sentenciado. Este mesmo alerta ele é estendido ao processo da infância e da juventude, neste caso, quando a internação provisória supera 45 dias sem a sentença. Qual é o grande ganho disso? Embora o relatório permitisse um gerenciamento, agora, com o alerta, o magistrado, diariamente, quando ele ingressa na sua pasta de trabalho no sistema, ele vem um botão na tela, um aviso indicando que há, sob sua jurisdição, processos em que o réu está preso há mais de 90 dias sem sentença. Ou, como havia referido, sendo infância e juventude, há mais de 45 dias ele está internado provisoriamente. Logicamente que isso não significa que haja por si só um excesso de prazo. Não. Muitas vezes pode haver a justificativa para que o prazo tenha excedido os limites estipulados. Mas, de qualquer forma, é um alerta para que o magistrado tenha o amplo controle da relação de presos ou de adolescentes, conforme o caso, que estão sob sua jurisdição. Esse alerta ele vai persistir até a prolação da sentença. E, doutor, funciona da seguinte maneira, vou lhe perguntar, quando entra no processo daquele preso ou é independente do processo? Não, este é o grande ganho, é independente do processo. O magistrado ele não vai precisar ir atrás de uma relação, atrás de um determinado processo para saber se o réu está preso. Não. No que ele entrar no ambiente da sua pasta de trabalho, havendo sob a sua jurisdição qualquer processo em que exista um réu preso há mais de 90 dias sem sentença, ele vai receber o aviso. E aí os juízes corregedores que avaliam essa questão, como é que faz, doutor? Ele entra em contato com aquele magistrado? Nós temos uma permanente, como referi, preocupação. Nós já vínhamos, por exemplo, quando se tratava de adolescente internado, se fazia muitas vezes essa verificação, se encaminhava um e-mail ao magistrado para verificar o andamento do processo, até para que o magistrado pudesse verificar se realmente o processo estava tramitando normalmente. Com mais esta ferramenta, sem dúvida nenhuma, nós temos esse acréscimo, mas não impede que se continue acompanhando, e sempre essa preocupação de utilizar a tecnologia como ferramenta para esse auxílio, o que vem ao encontro da própria Resolução 66 do Conselho Nacional de Justiça, que zela justamente pela observância dos prazos. Por quê? Porque com isso nós temos, se atinge a celeridade do processo, se faz um efetivo controle da prescrição,
se evita muitas situações em que, seja no primeiro grau ou instância superior, havia necessidade da liberação de um determinado réu por excesso de prazo. Claro que também se trabalha com outras iniciativas. Por exemplo, também neste ano, nós tivemos a preocupação de implantar uma agenda de apresentação de réus. O que estava se verificando? Muitas comarcas encaminhavam uma informação à corregedoria no sentido de que, em várias ocasiões, em várias audiências, não havia sido apresentado o réu, que estava então preso, pela SUSEP. Claro, muitas eram as justificativas, como falta de pessoal, falta de viatura. A frustração da audiência, o que acarretava. Além de toda aquela situação com as testemunhas que deixavam o trabalho, muitas vezes esperavam um bom tempo no fórum e depois se viam frustradas por não poderem prestar o depoimento naquele dia, necessidade de ter que comparecer em nova data. Tudo isso acarretava, sem dúvida nenhuma, a ampliação do prazo do processo. E aí vindo de encontro àquela celeridade buscada. O que fizemos? Primeiro, analisamos em números o que já esperávamos que ocorresse, mas para ter um critério objetivo, e se verificou que as audiências se concentravam de terça a quinta-feira, principalmente no turno da tarde. Com isso, se procurou fazer uma melhor distribuição de dias na semana, uma melhor distribuição de turnos, se definiu uma agenda de apresentação para Porto Alegre, região metropolitana e litoral norte, por hora, que poderá ser ampliado. Não que o magistrado não possa indicar, realizar audiências de réu preso em períodos, dias distintos daquele da agenda. Mas ele sabe que, no momento que ele consiga observar a agenda, digamos, se for as audiências concentradas na segunda-feira, no turno da manhã, terá a SUSEP melhores condições de apresentar o réu e assim não frustrar a realização da audiência.